Sabe aquela sensação de estar correndo em círculos? Você acorda, trabalha, dorme, repete. Todo dia a mesma coisa. E no fundo, você sabe que tem mais dentro de você, muito mais. Mas algo te prende, algo te segura, e você fica ali, na média, assistindo outras pessoas decolarem enquanto você continua no chão. Eu assisti o podcast do Thiago Finch. E cara, foi como levar um soco na cara daqueles que acordam, daqueles que doem, mas que você precisa receber. Porque às vezes a gente não precisa de mais informação, a gente precisa de um chacoalhão, um empurrão, alguém que olhe nos seus olhos e diga: acorda, Finch tem 30 anos e já construiu o que muita gente não constrói em 60. Ele começou do zero, interior, sem grana, sem conexões, só com uma coisa: a recusa absoluta de aceitar a mediocridade como destino. E nesse papo, ele soltou verdades que a maioria das pessoas não tem coragem de falar. Então, eu peguei as 12 lições mais brutais desse podcast, aquelas que mexeram comigo, aquelas que me fizeram pausar o vídeo e anotar. E agora vou destrinchar cada uma delas para você. Não para você concordar com a cabeça e esquecer em 2 horas, mas para você aplicar hoje, agora, porque no final das contas o que separa você da vida que você quer não é sorte, não é momento, não é conexão, é decisão. E essas 12 lições são o mapa para você finalmente tomar essa decisão. Respira fundo. Vamos lá. Lição 1. Quando alguém duvidar de você, você ganha um presente. A primeira coisa que me pegou foi quando Finch contou que ele pedia para as pessoas repetirem as críticas. Enquanto gravava, ele queria ouvir aquilo todo dia. E eu pensei, que loucura é essa? Aí caiu a ficha. A maioria das pessoas deixa uma crítica destruir o dia, destroçar a confiança, virar desculpa para desistir. Mas os outliers fazem diferente. Eles transformam descrédito em combustível. Porque no fundo, quando alguém duvida de você, essa pessoa está te dando um presente embrulhado em papel feio. O presente é a pergunta: você realmente acredita nisso que você está fazendo? Porque se você acredita, a dúvida dos outros não importa. Ela vira gasolina. Ela vira um motivo para você acordar às 5 da manhã quando todo mundo ainda está dormindo. Finch disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Você sabe qual foi a última vez que você realmente cresceu quando alguém te elogiou? A resposta é nunca. Elogio é confortável. Elogio te deixa parado. Crítica, quando você usa certo, te joga para frente. Então pensa. Quem duvidou de você recentemente? Aquela pessoa que disse que você não tinha capacidade. Que você estava sonhando alto demais. Que era melhor você ficar no seguro. Anota o nome dela. E todo dia, quando bater aquela preguiça, aquela vontade de desistir, lembra dela e usa aquilo. Mas atenção, não é vingança, não é provar nada para ninguém, é provar para você mesmo. É olhar no espelho e saber que você é capaz. O resto é consequência. Lição 2. Você está confundindo o movimento com progresso. Essa aqui dói, e doeu em mim também. Finch foi direto. Trabalho duro não é suficiente. Você pode passar o dia inteiro trabalhando, varar à noite, acordar cedo, mas se no final do dia você não tem resultado visível, você está só fingindo que está produzindo. Eu já fiz isso. Você provavelmente já fez também. Fica ali respondendo e-mail que não importa, organizando planilha que ninguém vai olhar, marcando reunião que não resolve nada. E no final do dia, você se sente cansado. Mas cansado de quê? De movimento. Não de progresso. A verdade que ninguém quer ouvir é essa. Produtividade não é quantas horas você trabalhou. É o que saiu dessas horas. É o output final. É a linha de chegada do dia. O que você construiu de concreto? O que você moveu para frente? O que ficou pronto? Tem um cara do lado trabalhando metade do seu tempo e entregando o dobro do resultado. Por quê? Porque ele sabe cortar. Ele sabe olhar para uma lista de 50 coisas e identificar a uma que realmente importa. Enquanto você está fazendo as 49 que não movem nada. Steve Jobs fazia isso. Ele pegava uma pilha enorme de prioridades e cortava até sobrar uma. E era nessa uma que ele colocava toda a energia. Enquanto isso, você está tentando abraçar o mundo. E sabe o que acontece quando você tenta abraçar o mundo?
você não segura nada. Então, hoje, agora, faz o seguinte: pega papel e caneta, lista tudo que você fez ontem. Tudo mesmo. Agora risca tudo que não moveu a agulha. Tudo que não te aproximou do resultado que você quer. O que sobrou? É nisso que você deveria ter focado o dia inteiro. A mágica não está em fazer mais. Está em fazer menos, mas fazer certo. Lição 3. Pare de se comparar com quem já chegou. Comparação é veneno, certo? Errado. Comparação burra é veneno. Comparação inteligente é estratégia. Finch explicou isso de um jeito que fez total sentido. Ele disse: não me comparo com Elon Musk hoje. Me comparo com Elon Musk quando ele tinha a minha idade. E aí muda tudo, porque quando você olha para alguém que já chegou, você está comparando o seu começo com o ápice dos outros. E isso é injusto, é desmotivador, é burrice pura. Mas quando você compara na mesma linha do tempo, mesma idade, mesmos recursos, mesma fase, aí você consegue ter uma noção real de onde você está. E mais importante, você consegue ver o caminho que falta. Tem uma empresa que hoje fatura milhões. Você olha para ela e pensa, impossível. Mas aí você vai pesquisar. Nos primeiros 6 meses, eles estavam faturando $2.000 e você já passou disso. Opa, agora a conversa mudou, né? A comparação justa te dá duas coisas: clareza e esperança. Clareza de onde você está de verdade. E esperança de que sim, é possível chegar lá, porque alguém já fez, partindo do mesmo lugar. Então escolhe alguém que você admira, alguém que está onde você quer estar. Agora vai pesquisar profundamente. O que essa pessoa estava fazendo quando tinha a sua idade? Como ela começou? Quais foram os primeiros passos? E agora sim, se compara, de forma justa, mesma fase, mesmas condições. E você vai ver que a distância não é tão grande quanto parece. O segredo não é parar de se comparar, é começar a se comparar certo. Lição 4. Sua autenticidade vale mais que 1000 trends. Todo mundo quer viralizar, né? Todo mundo quer pegar a trend do momento, copiar o formato que está bombando, fazer igual todo mundo e torcer para dar certo. E sabe o que acontece? Você vira mais um no meio de milhares fazendo exatamente a mesma coisa. Finch contou uma coisa que me fez repensar tudo. Ele disse que a fase onde ele teve mais resultado foi justamente quando ele ignorou as trends, quando ele fez do jeito dele. Vídeos de 15 segundos bem elaborados, enquanto todo mundo estava fazendo vídeo de 5 segundos de frente para a câmera. E bombou, sabe por quê? Porque era dele, tinha a essência dele, tinha o DNA dele, não era cópia, era criação. O problema é que a gente tem preguiça de criar, é mais fácil copiar. Você abre o feed, vê 10 pessoas fazendo a mesma coisa e pensa, vou fazer igual. Mas aí você se pergunta, dessas 10 pessoas, quem você lembra? Nenhuma, né? Porque elas são iguais. Agora, pensa naquela pessoa que faz diferente, que tem um estilo único, que quando você vê, você sabe que é dela. Essa você lembra, essa você segue, essa você admira. A autenticidade não é um diferencial, é o diferencial. Porque no meio de 1000 pessoas copiando, a pessoa que é autêntica se destaca automaticamente. E olha, eu sei que é mais difícil, eu sei que dá medo. Você pensa, e se não der certo? E se ninguém gostar? E se eu parecer ridículo? Mas a verdade é, melhor parecer ridículo sendo você do que parecer invisível sendo cópia. Então antes de fazer o próximo post, o próximo vídeo, o próximo conteúdo, faz uma pergunta simples. Isso é meu ou estou copiando? Se for cópia, deleta e recomeça, do jeito que só você faria. Porque no final das contas, as pessoas não seguem conteúdo, elas seguem pessoas. E você só é uma pessoa quando você é você mesmo. Lição 5. A inteligência artificial não vai te substituir, mas uma pessoa usando inteligência artificial vai. E essa é a verdade mais brutal sobre o momento que estamos vivendo. Finch foi cirúrgico nisso. Ele disse, nunca fique na frente de nada que pode ser automatizado. Nunca. Porque se ficar, você vai ser atropelado em velocidade supersônica. E nem vai ver o que aconteceu. A gente está vivendo um momento histórico. Não é exagero.
é literalmente histórico. Pessoas estão criando negócios milionários do zero, de casa, usando ferramentas que há 2 anos não existiam. E enquanto isso, tem gente ainda discutindo se IA é ameaça ou não. Acorda. É óbvio que é ameaça, mas também é óbvio que é oportunidade. Depende de qual lado você quer estar. Se o seu trabalho é algo que pode ser replicado por uma IA, você tem 2 opções. Ou você sai da frente, ou você aprende a usar a IA a seu favor. Não existe meio termo. Não existe vou ignorar e continuar fazendo do jeito que sempre fiz. Isso é sentença de morte profissional. Editor de vídeo virou engenheiro de vídeo. Ele não edita mais frame por frame. Ele orquestra ferramentas. Ele junta uma IA aqui, outra ali e cria em horas o que antes levava dias. Agora pensa no teu trabalho. No que você faz. Seja honesto. O que pode ser feito por IA? Lista tudo e saia da frente. Pivote, adapte, evolua e o que só você pode fazer. O que tem a sua essência, a sua criatividade, o seu toque humano que nenhuma máquina consegue replicar. Dobra a aposta nisso. Coloca toda a sua energia nisso. Porque a IA vai facilitar tudo. Educação, marketing, vendas, produção, mas ela não vai substituir a sua capacidade de conectar, de entender contexto, de trazer algo único. Isso ainda é humano e vai continuar sendo. Então a escolha é sua. Você quer ser substituído ou você quer ser quem usa a ferramenta para ir mais longe? Lição 6. Cultura. Não é o que você diz, é o que acontece. Finch soltou uma verdade que todo empreendedor precisa tatuar na testa. Cultura é aquilo que acontece na sua empresa quando você não está lá. Não é o discurso bonito. Não é o quadrinho na parede. Não é a frase de efeito que você coloca no Instagram. É o que realmente acontece. Como as pessoas agem. Como elas decidem. Como elas resolvem problemas. E aqui vem o erro que quase todo mundo comete. Acha que cultura é algo para se preocupar quando a empresa crescer. Mentira. A cultura começa na primeira contratação. Porque a primeira pessoa que você contrata influencia a segunda, que influencia a terceira, e assim por diante. Se você contrata alguém que reclama o tempo todo, adivinha? Daqui a 6 meses você vai ter uma equipe de reclamões. Se você contrata alguém que empurra problema para os outros, daqui a pouco ninguém assume responsabilidade. A cultura é baseada nas características do fundador. Se você é alguém que coloca a mão na massa, que não tem ego para ajudar em qualquer função, que resolve o problema ao invés de só delegar, essa vai ser a cultura. Mas se você é alguém que acha que já passou dessa fase, que só quer dar ordem e cobrar resultado, sua cultura vai ser tóxica. Finch faz uma pergunta matadora na hora de contratar. Teve algum momento na sua trajetória onde você fez um trabalho excelente e não foi reconhecido? Olha até a inteligência disso. Se a pessoa responde sim, com mágoa, com ressentimento, ele já sabe. Essa pessoa precisa de validação o tempo todo. E se um dia ele esquecer de dar tapinha nas costas, ela vai se sentir menosprezada. Mas se a pessoa responde não, eu faço porque eu gosto, reconhecimento é bom, mas não é o que me move, ele sabe que encontrou alguém com combustão própria. Então pensa, se você tem uma equipe, que cultura você está construindo? E se você ainda não tem, que cultura você vai construir? Porque isso vai definir se você cresce ou implode. Lição 7. Você está comemorando errado. Finch admitiu algo que muita gente sente, mas não fala. Ele comemora mal. A mente dele é tão rápida que quando conquista algo, já está pensando no próximo problema, no próximo desafio, no próximo obstáculo, e ele reconhece. Isso é um erro, porque celebrar não é frescura, não é perda de tempo, é estratégia. Quando você não para reconhecer o que conquistou, você perde 2 coisas importantes. Primeiro, perspectiva. Você esquece o quanto já andou. Esquece que há 6 meses você estava rezando para chegar onde está hoje. E isso te faz ingrato, te faz cego. Segundo, você desmotiva quem está com você.
Porque se você nunca para dizer, cara, nós conseguimos, que foda, as pessoas ao seu redor começam a sentir que nada nunca é suficiente. E isso cansa, isso queima. Ter mentalidade de guerra é importante, ter obsessão é importante, mas soldados precisam respirar, precisam de um momento para olhar para trás e perceber, nós estamos vencendo, e isso não significa acomodar, não significa parar de exigir, significa equilibrar. Exigência. Sem reconhecimento vira tirania. E tirania não constrói times, destrói. Então, hoje mesmo, agora faz o seguinte, manda uma mensagem para uma pessoa que está com você nessa jornada. Pode ser da sua equipe, pode ser um parceiro, pode ser alguém que te ajudou. E reconhece especificamente, cara, aquilo que você fez ali foi fundamental. Obrigado. Parece bobeira? Experimenta e observa o efeito. Você vai ver que reconhecimento é gasolina. E gasolina faz motor andar mais longe. Lição 8. Desistir não é fraqueza, teimosia burra. Aqui vem uma lição que vai contra tudo que você já ouviu. Todo mundo prega persistência. Nunca desista. Insista até conseguir. E isso virou quase um dogma. Desistir é fraqueza. Desistir é sinal de que você não tem o que é preciso. Mentira. Às vezes desistir é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Finch já pivotou projetos grandes. Projetos onde ele investiu tempo, energia, dinheiro. E ele reconhece. Foi a melhor decisão. Porque teimosia sem leitura de mercado não é persistência. É burrice disfarçada de determinação. Você está insistindo em algo que o mercado já te deu todos os sinais de que não vai funcionar. E você, por ego, por medo de ser fraco, continua empurrando. A pergunta certa não é, eu vou desistir ou continuar? A pergunta certa é, se eu parar agora e pivotar, eu vou mais rápido ou devagar? Se a resposta for mais rápido, você não está desistindo, você está sendo estratégico, você está lendo o jogo, você está adaptando. Olha para os seus projetos agora, com honestidade. Tem algo que você está forçando continuar? Algo onde você sente que está nadando contra a correnteza o tempo todo? Algo onde cada passo é uma luta absurda e os resultados não vêm? Pode ser hora de pivotar. Não é fracasso, é inteligência. Porque no final das contas, outliers não são teimosos, são adaptáveis. Eles sabem quando dobrar a aposta e sabem quando cortar as perdas e mudar de direção. Lição 9. O jogo da atenção tem regras, você só não sabe. Finch soltou uma bomba. Ele sabe exatamente quais botões apertar para viralizar. Ele sabe como chamar a atenção, como invocar emoção, como fazer as pessoas falarem dele. E ele escolhe não apertar esses botões. Por quê? Porque atenção sem propósito é vergonha temporária. É viral de 15 minutos que não constrói nada sólido. É holofote que queima rápido e te deixa no escuro. O jogo da atenção tem regras. E muita gente está jogando errado. Estão apertando qualquer botão só para aparecer. Fazendo qualquer coisa só para ter visualização. Passando vergonha só para ter engajamento. E no dia seguinte, nada, zero. Esquecidos, porque atenção sem legado não vale nada. A pergunta que você precisa fazer é, se eu viralizar amanhã, o que acontece depois? Se a resposta é nada, você não está pronto para viralizar. Você precisa construir base primeiro. Base é ter algo sólido para oferecer quando as pessoas chegarem. É ter estrutura, é ter propósito. É ter algo que faça aquela pessoa que te descobriu ficar. Senão, você vira fogo de palha. Queima forte, impressiona por 2 segundos e apaga. Então para de forçar viralização, para de copiar trend atrás de trend, para de fazer qualquer coisa só para aparecer. Primeiro constrói algo real, algo que tenha substância, algo que, quando a atenção vier, você esteja pronto para transformar ela em resultado. Porque no final das contas você não quer ser famoso, você quer ser relevante. E relevância se constrói com trabalho, não com sorte. Lição 10. Sucesso deixa rastro e você tem permissão para seguir. Benchmarking
é uma palavra chique para espionagem legalizada, e você deveria fazer isso muito mais do que faz. Fint é obsessivo com isso. Quando ele entra em um novo mercado, ele não inventa a roda, ele procura quem já inventou, quem já testou, quem já pagou o preço do aprendizado, e ele estuda profundamente, obsessivamente. Ele quer saber tudo. Como começou? Quem são os fornecedores? Quanto gastaram? Quais erros cometeram? Qual foi a sequência exata de passos? E aí ele pega tudo isso e adiciona o tempero dele, o DNA dele, e cria algo novo a partir do que já funcionou. Isso não é copiar. Isso é ser inteligente. Porque olha, você pode passar 5 anos tentando descobrir sozinho, testando, errando, queimando dinheiro, quebrando a cara. Ou você pode estudar quem já fez, pegar o atalho e chegar em 2 anos. A escolha parece óbvia, né? Mas a maioria das pessoas não faz isso. Por orgulho, por ego, por achar que precisa ser do meu jeito, construído por mim. Resultado? Ficam anos atrás. Então escolhe agora a empresa número 1 do teu mercado. Não no Brasil, no mundo. E dedica as próximas horas para estudar os primeiros 6 meses dela. Não onde ela está hoje, onde ela começou. Porque é ali que está o ouro. É ali que você vê a estratégia crua. Antes do dinheiro. Antes da equipe. Antes da estrutura. Só a estratégia pura. E aí você modela, você adapta, você adiciona o seu toque. E você corta anos de caminho. Sucesso deixa rastro. E você tem permissão total para seguir todos esses rastros. Lição 11. Sua humildade é seu lado invisível mais poderoso. Fint tem uma personalidade forte. Ele é direto. Ele é provocador. Ele não tem dedinho para falar verdades que doem. E todo mundo esperava que pessoalmente ele fosse arrogante, prepotente, insuportável. E sabe o que acontece? O contrário. As pessoas se surpreendem porque ele é humilde. E isso é poderoso, porque humildade em quem vence é raro. A maioria das pessoas que chegam em algum lugar inflam o ego, começam a se achar, começam a tratar os outros como inferiores e perdem aliados, perdem respeito, perdem conexões. Fint faz diferente. Ele reconhece o time, ele valoriza quem está com ele. Ele não precisa de aplauso o tempo todo. Ele tem combustão própria e espera o mesmo de quem trabalha com ele, mas ele reconhece quando alguém vai além, quando alguém entrega mais do que deveria. E isso cria lealdade, cria times fortes, cria pessoas que vestem a camisa porque querem, não porque são obrigadas. E tem outra coisa. Ele admitiu que colocou família em segundo plano, por obsessão, por foco, por querer vencer, e agora ele está corrigindo isso, desligando reuniões importantes para atender a mãe, priorizando quem realmente importa, porque no final das contas, de que adianta conquistar o mundo e perder quem você ama? Então olha para a tua vida. Você está sendo humilde ou está deixando o ego falar mais alto? Você está reconhecendo quem te ajuda ou só cobrando resultado? Você está presente para quem importa ou só focado no próximo marco? Porque personalidade forte não significa ser arrogante. Significa ser real. E pessoas reais reconhecem que ninguém chega sozinho. Lição 12. A mágica que você procura está no trabalho que você evita. E chegamos na última lição. Aqui fechou tudo. Aqui Fint deixou como recado final. A mágica que você espera está no trabalho que você está evitando. Deixa isso entrar, porque você sabe o que precisa fazer. Você sabe exatamente qual tarefa, qual decisão, qual conversa difícil você está adiando, você sabe. Mas você fica procurando atalho, procurando a fórmula mágica, procurando o segredo que vai fazer tudo acontecer sem esforço. E a verdade é, não existe. O segredo é o trabalho. É a tarefa que te dá frio na barriga. É a decisão que você está empurrando há semanas. É aquilo que você sabe que precisa fazer, mas continua inventando desculpa para não fazer. É ali. A mágica está ali. Não tem pílula. Não tem hack. Não tem atalho. Tem trabalho duro executado de forma inteligente. Tem coragem de fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo.
Tem disciplina de continuar quando ninguém está olhando. Então, para agora, pensa. Qual é aquela uma tarefa que você está evitando? Aquela que você olha e pensa, depois eu faço. Essa a sua mágica. E você tem duas opções. Ou você continua evitando e daqui a um ano você está no mesmo lugar. Ou você para de procurar desculpa, vai lá e faz. Hoje, agora, não amanhã. Porque cada dia que você adia é mais um tijolo no muro entre você e o resultado que você quer. E a pergunta final é: quanto tempo mais você vai esperar? Encerramento. Se você chegou até aqui, você provou algo importante. Você não é mediano. Mediano desiste no meio. Mediano procura conteúdo rápido. Mediano quer fórmula mágica sem esforço. Você ficou até o final. Você leu cada lição e isso já te separa de 90% das pessoas. Mas agora vem a parte que realmente importa. Você vai aplicar ou só vai esquecer em 2 horas? Porque informação sem ação é entretenimento. E você não está aqui para ser entretido. Você está aqui porque quer mudar. Então pega essas 12 lições, imprime, cola na parede, lê todo dia e, mais importante, aplica uma por uma, com disciplina, com consistência, com a recusa absoluta de aceitar a mediocridade. Porque no final das contas, a vida que você quer não vai cair do céu. Ela não vai aparecer por acaso. Ela não vai ser construída por outra pessoa. Ela vai ser construída por você, tijolo por tijolo, decisão por decisão, dia após dia. E essas 12 lições são os tijolos. Agora a construção é contigo. Então levanta, sacode a poeira e vai fazer acontecer. Porque outliers não nascem prontos. Eles decidem ser, e você acabou de decidir.